Como é que vocês estão, gente? Tudo bem por aí? Tudo certo? Que bom. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 9. Nós continuamos com a nossa série Vida Boa é a Vida que se Tem. Aleluia. Tudo bem, hein, amado? Que a gente corrige na hora, assim, repreenda. Abre aí, João, no capítulo 9. Nós continuamos com a nossa série Vida Boa é a Vida que se Tem. E o que nós temos falado nos últimos dias é que o nosso chamado enquanto igreja é aprender a viver uma vida de qualidade, uma vida aqui nessa terra que seja uma vida para glorificar a Deus. Boa parte da nossa vida, às vezes nós gastamos nos preocupando com o lado de lá. Mas como diz Romanos capítulo 5, que nós citamos, aqueles que foram justificados pela fé estão em paz, porque o lado de lá já está resolvido, nós já fomos salvos. O nosso grande desafio é aprender a viver uma vida saudável aqui na terra, viver uma vida desfrutando daquilo que o Senhor proporciona para nós de forma santa, de forma equilibrada. Então eu disse que por muitas das vezes vai parecer que é uma mensagem coach, mas não é, porque o Evangelho não se trata somente desse binarismo, que ora nós estamos falando de pecado, ora nós estamos falando de santidade, ora nós estamos falando de inferno, ora nós estamos falando de céu. Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Jesus veio para nos dar graça, e essa graça começa aqui. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida sem sofrimento, não quer dizer que nós vamos viver uma vida sem problemas, mas é continuar a ter paz em meio aos problemas. E aí, essa ministração, eu já trouxe ela, eu acho que no ano de 2018. E eu relutei em trazer um texto de Eclesiastes, mas o Senhor me empurrou para esse texto, e eu me lembrei de quando Paulo fala, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Não é canseira para mim, mas é segurança para vós. Então vamos ler esse texto, João no capítulo 9, a partir do versículo de número 1, vai dizer o seguinte, se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui na frente. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra com saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vá-te até o tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Esse é um texto que para muitos de nós é uma incógnita. A gente começa a se perguntar por que Jesus fez o que fez. E é interessante que Jesus, ele passando, Jesus estava andando. E você que é um leitor do Evangelho, você percebe que Jesus estava sempre em movimento. Jesus estava sempre andando, da Judéia para Samaria, da Galileia para não sei aonde. Jesus estava sempre em movimento. Isso nos faz entender que a primeira coisa, para que nós tenhamos um encontro com Deus, ou se de fato queremos ser usados por Deus, é estarmos em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Na semana que vem eu quero compartilhar, se tudo der certo, uma palavra de Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10, que vai falar exatamente isso, os 4 aspectos da morte. Tudo que tiver a mão para fazer, faça bem, porque para o lugar onde vamos não há planejamento, não há obra, não há sabedoria e nem conhecimento. Ou seja, não há movimento. Se de fato nós queremos viver a vida, precisamos estar em movimento. Deus nunca chamou ninguém que estava à toa parado. Você não percebe nos evangelhos Deus chamando quem estava deitado na rede. Inclusive no business, no mundo empresarial, normalmente quem está trabalhando, a tendência é continuar trabalhando. Há uns anos atrás, se você já leu a biografia do Steve Jobs, ou se você já viu o filme, você sabe que o diretor de marketing saiu da Pepsi para ir para a Apple. Porque a tendência de quem está em movimento é permanecer em movimento. Lei da inércia, tudo aquilo que está no movimento tende a permanecer nesse movimento. E aquilo que está parado tende a ficar parado.
Então, de tal maneira, se você se encontra um pouco perdidão na vida e não sabe por onde começar, meu irmão, comece. A tendência para quem está andando é continuar andando. E aí Jesus vê esses cegos de nascença, e naquela época, os cegos, aleijados, pessoas com necessidades especiais eram jogadas na rua. Então era muito comum o seu filho nascer cego e você jogá-lo na rua. Por que a gente vê tanto cego na rua, o aleijado, o cego Bartimeu, tanta gente na rua? Porque era costumeiro da época, eram considerados malditos. Então nasceu com uma deficiência física, era considerado um maldito. E os pais jogavam na rua para de fato virarem mendigos, pedintes. E esse homem aqui era um morador de rua, era um pedinte, uma pessoa em situação de rua. Quando você vê um presidiário, um ex, por exemplo, você pensa o que ele fez? Você tem essa mentalidade? O que será que esse rapaz fez para ser preso? Porque você pensa, se ele está preso, é porque ele cometeu um pecado, um crime, algo de errado. Automaticamente, se você está conversando com alguém, rapaz, ei, conheceu no ônibus. Não, rapaz, estou saindo da cadeia agora, fiquei 3 anos preso. Logo você vai perguntar o que ele fez. Era exatamente essa mesma reação. Estava cego, era aleijado, era surdo, tinha uma mão atrofiada. Logo se perguntariam o que ele fez para que isso acontecesse. Com cego era a mesma coisa, porque a cegueira que era um resultado de pecado na cultura judaica. E aí, meu irmão, hoje eu quero compartilhar um pouco sobre cosmovisão. Porque uma vida boa é uma vida que se tem com uma cosmovisão correta. Se você tem uma cosmovisão errada, a sua vida será demasiadamente difícil. E cosmovisão é uma junção ali de 2 palavras, né? Cosmos, que de fato é o cosmos, universo e visão. É a forma como eu enxergo o universo. É uma maneira de ver o mundo. É um conjunto de crenças que formam e definem as suas bases de crenças e escolhas. Então é a forma como eu enxergo o mundo. Está muito na moda, óculos voltou, né? A moda de óculos colorido. O óculos com a lente colorida. Então, óculos com a lente vermelha, ou óculos com a lente amarela, óculos com a lente verde. E quando você está de posse dessa lente, todo mundo fica de acordo com a cor da lente. Você vai enxergar o mundo todo vermelho. O teclado vermelho, o teto vermelho, eu vermelho, a igreja vermelha, tudo é vermelho. Mas não é o mundo que está vermelho, mas sim a sua lente. As lentes pelas quais você enxerga o mundo. Cosmovisão é exatamente isso. São as lentes que você usa para enxergar o mundo. São um conjunto de ideias que formam o seu ponto de vista, o seu ponto de partida. Então, algumas pessoas vão ter uma cosmovisão a partir de uma visão política de esquerda. Algumas pessoas vão enxergar o mundo, o pobre, a igreja, o social, o dinheiro, o comércio, o sexo, a partir de uma cosmovisão política de direita. Algumas pessoas vão enxergar a cosmovisão vão enxergar o mundo, política, ciência, através de uma cosmovisão científica, positivista. E nós, enquanto cristãos, temos a ótica, enxergamos o mundo, sexo, dinheiro, igreja, relação, empresa, política, através de uma cosmovisão cristã. Então, todas as perguntas que nos são feitas, nós respondemos a partir de um prisma bíblico, a partir de um prisma cristão, de um prisma da realidade do Senhor. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica correta, porque esse é o nosso ponto de partida. Quer você queira ou quer você não assuma, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma lente, todos nós enxergamos o mundo a partir de uma crença, e é daí que a gente começa a pensar que talvez a liberdade é uma utopia, porque nós estamos ligados ou cerrados à nossa cosmovisão. Eu vou te dar um exemplo de cosmovisão que muitas das pessoas têm. Aqui eu quero talvez falar de um pouco do universo feminino. Espero não ser mal interpretado com essa fala. Mas quando uma mulher fala assim, nenhum homem presta, todo homem é igual. Sinto risos. E aí algum homem se aproxima de você. Você o enxerga a partir da sua cosmovisão. Porque homem nenhum presta, homem nenhum vale nada, homem nenhum, não sei o que tem, homem é tudo igual, homem tudo trai.
Eu não estou falando de uma frase solta, eu estou falando de um fundamento sólido. Eu enxergo o mundo a partir da perspectiva, e isso é perigoso. Porque talvez você foi machucado por um relacionamento abusivo, alguma coisa desse tipo. Então todo mundo que se aproxima, você já enxerga com esse filtro, que homem nenhum presta. Você querendo ou não, você tem uma cosmovisão. Nós temos percebido isso em todos os programas de entretenimento. Nós temos percebido isso através de novelas, de filmes, uma cosmovisão. Uma cosmovisão, que tudo que é feito é interpretado como uma atitude, porque eu enxergo o mundo através da minha lente. Então eu coloco um óculos verde, enxergo tudo verde, mas o mundo não está verde. Então pense em duas pessoas olhando um prédio de 20 andares e duas pessoas olhando, só que um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. Eles estão vendo o mesmo prédio, porém de ângulos diferentes. Esse que está aqui está vendo todas as janelas fechadas, o que está do outro lado está vendo janela aberta com a toalha vermelha pendurada. É o mesmo prédio, a mesma estrutura, porém de ângulos diferentes, de cosmovisões diferentes. Mas volta para a história do cego aqui, só para a gente entender esse rolê. Jesus passou e viu o cego, e os discípulos perguntaram: quem que pecou para que nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Porque Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, vai dizer: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós falamos segundo a nossa cosmovisão, nós falamos segundo aquilo que nós acreditamos. Então, se você é a pessoa que murmura, que reclama, não sei o que tem, provavelmente essa é a cosmovisão que você tem do Deus que você serve, que é um Deus que só manda coisa ruim, que é um Deus que quer ver a casca do seu machucado. Muitas das coisas que nós falamos e perguntamos não são à toa, meu irmão, são ou fazem parte da nossa cosmovisão. Já ouviu aquela frase que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu não sei se foi Chaplin que disse, que falou que brincando pode-se falar tudo, inclusive a verdade. Toda brincadeirinha tem um fundo de verdade. E aí as perguntas que nós fazemos, e questionamentos, e falas, têm a ver com a nossa cosmovisão, com a visão que você tem. Sabe, aqui eu não quero militar nem para um lado nem para o outro, mas quando as pessoas falam de racismo, já ouviu a expressão que fala sobre racismo estrutural? E aqui eu não estou trazendo se é certo nem errado, ok? Eu estou falando que a proposta que se traz é algo que está tão intrínseco na nossa cultura que você nem percebe, você só faz. A cosmovisão funciona da mesma forma, você simplesmente faz, você nem percebe, porque é seu, é a sua maneira de ver o mundo. E os discípulos fazem uma pergunta, e Jesus descobriu uma cosmovisão errada ali, porque eles perguntam: passou o cego, Jesus, quem pecou? Foi esse ou foi o pai para que nascesse cego? Jesus descobriu ali, que existia uma cosmovisão errada no meio disso tudo. Os discípulos fazem uma pergunta: tem doença? É porque alguém pecou. Tem cegueira? É porque existe pecado. É cego? É porque Deus o amaldiçoou. Ou porque os seus pais pecaram, ele está colhendo a maldição de Deus. Mas Jesus confronta esse pensamento. Jesus confronta, porque isso fala de um Deus justo, porém um Deus não misericordioso. Meu irmão, nós somos sim merecedores de toda desgraça que vem de Deus, se Ele o mandasse. Nós somos merecedores sim de queimar até a última gota e unha no inferno. Leia Romanos. Romanos diz que não existe um justo sequer, que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. O homem está completamente corrompido, devasso e caído. Mas nós não servimos um Deus que é simplesmente justo, mas servimos também um Deus que é misericordioso. Nós servimos um Deus que é bom. Jesus poderia dizer: não foi ele, não foi nem o pai que pecou, mas foi Adão, e ele já vai nascer pecador, e por isso é digno da cegueira. Mas Jesus está querendo trazer uma outra faceta, uma cosmovisão correta. Deus é justo, claro, mas sua justiça se beija com a graça e com a sua misericórdia. Mas eles criam: se tem doença é porque tem pecado, está cego é porque pecou. E quantas das vezes nós não pensamos sobre isso? Essa semana aconteceu algumas coisas muito curiosas, patéticas na minha vida, problemas, e eu fiquei pensando,
fazendo um retrocesso na semana, né? Onde que eu pequei? O que eu tenho feito de errado? Onde que eu pequei? Que brecha para Satanás que eu abri? É uma cosmovisão. Percebe? Sem que a gente tenha isso de forma sistemática na nossa mente, a gente está tendo essa mesma consciência aqui, ó. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Onde eu errei para merecer isso? E Jesus está confrontando esse pensamento, dizendo que a vida não é bate e volta. Aqui são como os amigos de Jó. Jó, você deve ter pecado, e não sei o que tem. É por isso que Jesus às vezes dizia: os seus pecados estão perdoados, para que a pessoa fosse curada. Jesus estava mudando a cosmovisão. Se vocês acreditam que pecado traz doença, eu, como filho de Deus, estou perdoando os seus pecados, para que não haja mais doença. Esse é o Deus justo, porém misericordioso, que vai punir, que vai cegar. Você percebe o absurdo dessa crença, meu irmão? E como que as nossas crenças, muitas das vezes elas são malucas diante de Deus. Ano passado eu estive no Convento da Penha, em Vila Velha, e tem uma escadaria muito grande, onde as pessoas pagam as suas penitências. É uma escadaria quilométrica, as pessoas sobem aquilo de joelho, descem de joelho. E quando eu ofereço algo desse tipo para Deus, qual é o recado que eu estou dando para Jesus? Que o Senhor gosta disso. Nós só damos um presente para alguém porque nós achamos que Ele gosta disso. Nós levantamos a nossa mão, cantamos e adoramos a Cristo porque acreditamos que Ele gosta, que Ele recebe, Ele busca verdadeiros adoradores. E quando, meu irmão, eu digo que Jesus gosta que eu rale os meus joelhos, subindo e me ralando todo, eu estou dizendo que Deus é um sádico. Eu estou dizendo que Ele ama as cascas das minhas feridas. Eu estou dizendo que Ele ama o meu sofrimento. E é exatamente esse confronto aqui que os discípulos estão tendo com Jesus. Jesus é esse justo que pune, que dá cegueira. E olha o quão absurda é essa crença. Porque o homem era... Olha só, vamos fazer essa conta, essa matemática aqui. O homem nasceu cego, ok? Os pais têm intercursos sexuais, o bebê, né, é fecundado, 9 meses ele nasce. E ele já nasceu cego. Ou seja, no processo de formação, houve algum problema que ele nasceu cego. Qual que é a pergunta dos discípulos? Quem pecou para que nascesse cego? Foi ele ou os pais? Olha o quão absurda essa pergunta. Como que em 9 meses esse bebê conseguiria pecar? Estando dentro da barriga da mãe. Como? No máximo, talvez ali uma memória intrauterina, alguns reflexos sensoriais que esse bebê tem, mas é isso. Perceba o quão absurda essa crença. Quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nasceu cego. Ele deve ter pecado na barriga, certeza. Ele pecou na barriga, olha a cara dele, cara de safado. Parece loucura, mas lembra de Esaú e Jacó, os 2 irmãos gêmeos? A cultura judaica acredita que eles já tinham pecado, porque a Bíblia diz que eles estavam lutando no ventre para ver quem nascia primeiro, então já havia pecado, estava brigando. A vida já é tão difícil para a gente ficar inventando pecado, gente. Mas Jesus está dizendo o seguinte: gente, presta atenção, o mundo não é feito de ação e reação, o mundo não é feito dessa dicotomia, o mundo não é feito desse tipo de coisa. Deus não está no céu com vale cegueira para pecadores. Deus não tem um tanto de ticketzinho assim, pecou, manda a cegueira para ele. Deus não está com um ticket, com um bloquinho de vale cegueira, vale câncer, vale tragédia, vale carro batido. Não é essa a perspectiva que nós deveríamos ter de Deus. Às vezes nós achamos que Deus e o diabo estão cada um com um joystick na mão, com controle, disputando pelas ações da nossa vida. Se a minha semana foi boa, foi Deus que conduziu essa semana. Se essa semana foi ruim, foi o diabo que conduziu essa semana. E a gente acha que essa dicotomia, essa dualidade de poderes... Meu irmão, a figura do diabo aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Leia os evangelhos. Quantos capítulos tem Mateus? Aparece pouquíssimos endemoniados. Leia o Antigo Testamento, aparece pouquíssimos endemoniados. Sabe qual que é o maior inimigo que nós temos? Nós mesmos, a nossa carne. A Bíblia diz que nós somos o nosso maior inimigo, a nossa carne é o problema. O diabo, meu irmão, é o diabo de Deus. O diabo é um simples inimigo.
é alguém que vem para perturbar, é alguém que vem para atrapalhar, é um pernilongo que vem para tentar atrapalhar a sua noite de sono. Mas nós somos o Senhor, e aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Você crê nisso, meu irmão? Obrigado por esse amém. Nós cremos nisso. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que eu pastoreio, e aí eu fui falar uma coisa com ele, ele falou assim, é retaliação. Eu falei, amado, me desculpa, mas eu não acredito nisso não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque na Bíblia não existe essa palavra, e você não percebe em todo o Novo Testamento esse tipo de retaliação. Sabe o que existe? Um ser caído que já me odeia naturalmente, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Então o diabo não precisa de um motivo para encher o meu saco, perturbar a minha vida e tentar minar a minha salvação, tentar minar a minha fé. Irmão, tire isso da sua cabeça, que está Deus e o diabo em igualdade de poderes disputando pela sua vida. Deus não age nos contra-ataques do diabo. Às vezes a gente acha, Senhor, o diabo está se levantando contra a minha vida, faça alguma coisa. Sabe o que rolou quando Jesus estava andando com Pedro? Jesus é tipo assim, quando você vem com um fubá, o angu já está pronto. Jesus chama Pedro para conversar. Fala, Pedro, vem cá. Olha o que é graça em uma cosmovisão correta. Pedro, vem cá. O diabo já me procurou pedindo para se ir andar a sua vida, para te passar o cerol. Mas eu já orei por você. E Deus vai te dar graça para passar por esse dia difícil. Você percebe, meu irmão, que Deus não age nos contra-ataques do diabo. Deus não age nos contra-ataques do diabo. Deus não está desesperado para tapar os buracos das acusações do diabo. Fique em paz, meu irmão. Enquanto você acha que você está lá, Deus já cuidou de todas as coisas. Fique em paz. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia nisso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então nós achamos às vezes que está o diabo e Deus disputando. Mas por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por quê? Por quê? Eu não sou do mundo. Isso aqui não deveria ter acontecido comigo. Como que isso aconteceu com a minha família, com a minha casa, com a minha empresa? A gente fica nesses poréns e poréns e poréns. Meu irmão, entenda que nós estamos no mundo e nós comemos a mesma comida, respiramos o mesmo ar, dirigimos o mesmo carro, pegamos o mesmo ônibus. Só bate o carro quem tem carro, só quebra o braço quem tem braço. Coisas acontecem, você sabe, porque a vida é ao vivo. Não é questão de ser crente ou de não ser crente. Pelo fato de nós sermos crentes, é o que Paulo vai falar. Nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece. Nós podemos passar por qualquer coisa. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Coisas acontecem, quando acontecerem, meu irmão, não procure o culpado, mas procure o que Deus pode fazer através dessa situação. Me desculpe se você publicou isso, mas eu não posso deixar de chamar a atenção. Eu vi uma infinidade de pessoas compartilhando isso no Instagram, Facebook, Twitter, que é uma imagem. Carnaval 2020, que era Satanás arrastando Jesus, e a Sapucaí cheia. Carnaval 2021, Sapucaí vazia. E a frase, pensaram que ia ficar em vão? Imagina Jesus só assim, ó, pensaram que ia ficar em vão. Então você está me dizendo, ok, que Jesus ficou muito chateado, e que ele matou tipo assim 1 milhão de pessoas. Sei lá quantas pessoas morreram no corona, quantas milhões morreram. E Deus mandou uma doença para lascar o mundo inteiro por causa do Carnaval do Brasil. É isso? Ah, entendi. Então, Deus está matando gente na China, nos Estados Unidos, na Europa inteira, na Ásia, na América Latina, por causa de um boneco. Entendi. Eu fico pensando, irmãos, o quão gostoso nós achamos que nós somos. E sabe por que isso não faz sentido? Porque o corona está matando crente também. Oxi, então Jesus errou na conta. Era só para matar quem era do carnaval. Eu. Cosmovisão, irmão. Olha que noia, que loucura. Você está percebendo? É uma cosmovisão, é um pensamento. Que Jesus está vindo e está matando. Você achou que ia deixar, né? Você acha, nem Deus afunda esse navio. Okay?
Irmão, Jesus não é essa figura imatura como nós. Percebe as injúrias que Jesus foi sofrendo durante toda a vida. E o que Jesus sempre falava? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, se Jesus fosse dar para você tudo que você merecia, onde você estava? Todas as gomas que você falou, todas as besteiras que você falou. Eu estava morando com um rapaz, eu vi ele blasfemando assim, com a boca para até espumar. Para dizer o seguinte: eu não preciso de Deus, Deus para mim é X, para mim que Deus Y, eu não me importo. Irmão, se ele fosse receber aquilo que ele merecia, era para ele derreter na hora. Eu vi ele essa semana, bom igual um coco. Porque nós não servimos um Deus que é simplesmente justo, mas nós servimos um Deus que é misericordioso, que não imputa a nós os nossos pecados. Um dia a conta chega, mas hoje não. Calma, calma. Um dia a casa cai. Um dia todos nós estaremos diante do trono branco. Para mim isso é maravilhoso, irmão, porque eu fui justificado pela fé, amém? Aleluia. Então coisas acontecem, boas, coisas ruins, e não procure o culpado. O carnaval, não sei o que tem, e não sei, porque é o corona, é porque o negócio lá do Satanás, que arrastou o Satanás. Meu irmão, para de procurar um culpado em coisas ruins que acontecem. Quem mandou um corona? Foi Deus ou Satanás? Foi a China, hein, para vender vacina e estourar a bolsa. Aí, ó, olha, tá... A gente fica procurando uma série de culpados no negócio. Vacina é um esquema do governo para ver o bumbum da gente. Já ouvi isso. O governo quer ver o meu corpo. Não, essa vacina. E não sei o que tem. Meu irmão, uma noia. A gente fica procurando culpado em algo que não existe. E o nosso chamado enquanto crente maduro não é procurar um culpado, mas descobrir o que Deus pode fazer através dessa situação. Na sua casa, imagina, a cadeira quebrou, você chegou, tinha uma perna de uma cadeira quebrada lá. Adianta o quê? Você descobrir quem quebrou a perna da cadeira. Vou fazer uma reunião, eu quero saber quem quebrou essa cadeira. Aí alguém falou assim: foi eu, culpado, foi eu que quebrei. Adianta alguma coisa, irmão? Conserta a cadeira, restaura a saúde da cadeira. O que resolve essa situação? Você levar para o marceneiro, para o carpinteiro, porque ele resolve. Isso é o que nós devemos fazer na nossa vida. Quando nós encontramos um problema, algo de errado, uma cegueira, não é ficar procurando culpado, onde que eu pequei, o que eu errei, mas leve isso para quem pode consertar. Leve isso para quem pode, meu irmão, trazer renovo. Faça da sua oração a oração de Jó, pois eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. O que a Bíblia vai nos orientar é isso: entregue as suas angústias ao Senhor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus vai dizer isso. E essa palavra que convém, no grego, é a palavra importa. E Jesus diz que de fato importa que ele desfaça as obras do maligno. 1 João, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer: quem comete o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Tem uma cosmovisão correta, meu irmão, que o mundo é ao vivo, mas Deus é sempre bom e vai manifestar a sua glória, independente de coisas ruins que tenham acontecido ao seu redor. Deus não é somente justo, Ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Tem essa cosmovisão correta. Mas eu falei tudo isso para falar o que eu vou falar agora, e aí eu prego e encerro. Porque dito isso, Jesus, depois de falar isso, não foi Ele que pecou, nem foram os seus pais, mas isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Então para de perguntar quem que é o culpado e pergunte o que Deus pode fazer através dessa situação. Você já tem aprendido, o nosso background de vida é a glória de Deus. Há tempos bons e há tempo ruim, tempo de sorrir e tempo de chorar. Tanto esses dois tempos refletem a glória de Deus. Deus, esse tempo de sorriso, como que eu manifesto a glória? Esse tempo de tristeza. E dito isso, Jesus cospe na terra, Jesus faz um barro e passa no olho do cego de nascença. Eu acho isso aqui, meu irmão, extremamente maravilhoso. É ótimo isso, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí, nós temos assim, fisiologicamente falando, biologicamente falando, dois tipos de cego de nascença.
Primeiro é aquele que tem um globo ocular todo branco, tudo retinado. E nós temos aquele segundo cego, que ele não tem o globo ocular, que ele precisa usar prótese, que não tem, é vazado, só tem um buraco. Nós temos esses dois. E aí, nós temos duas visões teológicas que explicam esse texto. E as coisas que nós aprendemos com essa feita de Jesus, algumas coisas. Porque tem um grupo de teólogos que vai dizer o seguinte: quando Deus vai fazer Adão, Deus faz Adão de que ingrediente? De quem? De quê? Do barro, exatamente. Deus faz Adão do barro. Tem uma turma de teólogos que acredita que esse cego era o cego de nascença que não tinha globo ocular. Era tudo vazado, não tinha as duas bolinhas. Então Jesus pega barro, faz uma bolinha e faz o olho dele na hora. Eu acho fantástico. E eu acredito nessa, porque essa é a mais legal. Ah, tá de brincadeira? E a outra turma de teólogos acredita que Jesus realmente só passou o cuspe na cara dele, porque sim. Mas fala que a primeira não é muito mais legal. Ah, de brincadeira. Não, pastor, mas será? Gente, se o homem fez o homem completo, ele não ia fazer as duas bolinhas? Era mais fácil. E aqui é o mesmo Criador em ação, o mesmo que deu a vida, o mesmo que soprou, aquele poder operante. E tem outra coisa maravilhosa, meu irmão, esse milagre foi feito no sábado. Sábado não podia fazer nada, nenhuma unção em comum. O que Jesus fez foi untar. Sabe quando vai fazer o bolo? Você unta lá a forma, você meleca tudo. Foi o que Jesus fez. E não podia fazer nenhuma unção diferente. E Jesus está fazendo num sábado uma unção com barro, um trem que era totalmente proibido. Que negócio exótico. Isso confronta o cego, isso confronta os discípulos, isso confronta os religiosos. Jesus é esse, meu irmão, que confronta o cego, confronta o discípulo, confronta o religioso, porque às vezes na sua construção religiosa, você vem para a igreja pensando um tanto de coisa, aí você vem aqui, não sei o que, tem o pastor loiro natural, fala um tanto de coisa que confronta a sua religiosidade, confronta a sua construção teológica e sistemática e filosófica, e beijo, que Jesus te faça sair daqui perturbado. É o que eu sempre falo. Quando alguém vem na nova casa, ou você sai, eu quero que você saia me amando, ou eu quero que você saia me odiando, que você seja um hater da minha vida. O que eu não quero é que você fale assim, nossa, que homem legal. Não, eu não quero ser legal, eu quero ser como Cristo, te deixar perturbado, que de madrugada você acorde comigo assim, vir na sua direção, perturbando o seu pecado e te levando para ter uma vida mais santa. E esse é o chamado de Jesus, de confrontar. E Jesus está curando no sábado, passando barro, fazendo um troço que não podia. É um trem que não faz o menor sentido. E aqui, meu irmão, eu vou te dar uma resposta que Deus falou comigo. Vocês estão ligados, né? Deus falou comigo, isso aqui não falou com mais ninguém, irmão. Por que Jesus curou no sábado? Por que Jesus passou barro? Jesus falou comigo, eu vou trazer essa revelação agora. Tá gravando aí? Sabe por que Jesus fez isso? Porque Ele quis. Jesus fez porque Ele quis. Porque Ele é soberano. Porque não te importa o modus operandi pelo qual Ele age. A gente tem que desistir de perguntar por quê, Senhor. Mas nós temos que entender que isso se manifestou para a glória de Deus. Eu não sei, eu tive, quando pequeno, 2 convulsões por febre, eu acho que é por isso que eu sou assim. Fritou, cozinhou um negócio que não podia, aí não voltou. Meu irmão também, teve umas 2, aí fritou e não voltou, irmão. Esse povo que toma chá de fita, chá de cogumelo e não volta, é a gente. Mas por quê? Não sei, irmão, mas se manifestou para a glória de Deus. Estamos aqui bonito, vestido, loiro, natural, para a glória de Deus, pregando, te ensinando. Tudo acontece para a glória de Deus. E aqui, meu irmão, a teologia é essa tentativa desesperada de explicar as nossas experiências e não Deus. A teologia é essa tentativa desesperada de explicar o porquê disso, o porquê daquilo. Ela não explica a Deus, ela explica as nossas perspectivas de Deus. Imagina esse cego, meu irmão, porque quando aqui, pela geografia, de onde esse homem foi curado, Jesus passou o barro até o tanque de Siloé, eram 800 metros, para um cego andar sozinho,
É muita fé, meu irmão. Percebe que as coisas que Jesus faz do jeito dele, ele nos desafia a andar em fé. Esse homem teve que andar 800 metros com a cara toda melecada, isso é muita fé. É fé demais. Com o olho talvez coçando, aquele trem entrando, ardendo. Esse cego, depois ele é expulso. Você lê o texto, esse cego ele é expulso lá da sinagoga, pela tradição. E agora um homem o chama para quebrar a tradição, porque ele foi expulso quando criança. Ele foi expulso da sua família por causa da tradição. Agora Jesus está chamando ele para quebrar a tradição. Eu amo quando alguém chega na igreja e fala assim: pastor, eu fui expulso da minha igreja, o meu pastor não me aceitava, não sei o que eu falo: venha, seja bem-vindo, vamos quebrar a tradição. Se você foi expulso por ela, se ela não te aceitou, meu irmão, é isso, nós somos todo mundo junto, que se perdeu no caminho, gente que não sabia nem que tinha um caminho, estamos tentando nos acertar em Jesus Cristo. Nova casa é feita de escória. Você que está visitando é muito top, beijo, esse talvez não é o seu lugar, aqui é o lugar de escória, de gentinha, irmão. Ai, pastor, eu não sou não. Você é, porque eu resolvo as suas briguinhas da célula, eu resolvo as suas picuinhas, Jesus tem nos dado graça e nos salvou, meu irmão. A palavra vai dizer que Jesus não salvou muitos sábios, Jesus não salvou muitos inteligentes, muitos de nobre nascimento, Jesus chamou coisa doida mesmo, coisa esquisita, gente que não é para confundir quem é. Entende isso? Ninguém dá um amém, né? Mas se eu falar que você é ouro, o fino do ofício, é da glória. Mas segue o baile que eu preciso orar. Então, meu irmão, esse homem cego, ele poderia ter falado: o que, Jesus? Não, 800 metros que eu vou ter que andar? Não, é muita coisa. Esse homem está sendo chamado. Não, Jesus, eu fiquei sabendo que o cego Bartimeu, o Senhor só falou com ele: enxerga. Por que você está passando barro na minha cara? Jesus, não, hoje é sábado, não tem condição não. Não tem condição. Jesus, olha a chuva que vai armar. O senhor vai pagar Uber para eu ir até lá no negócio? No tanque para lavar o meu olho? Olha a chuva. Jesus não queria apenas abrir o olho desse homem, Jesus queria fazê-lo andar em fé, Jesus queria salvar esse homem, porque é o que vai dizer em João 9,35, Jesus viu aquele homem que havia sido expulsado e encontrou e disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Porque eu era cego, eu não sabia. E Jesus disse: veja, você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou, e então foi salvo. Meu irmão, coisas que acontecem na nossa vida são para glorificar a Deus. E pare de fazer a pergunta errada: como que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Por onde que eu vou fazer? Mas entenda o que isso pode manifestar a glória de Deus. Não procure razões ou culpados, mas observe o que Deus pode fazer e o que Deus deseja fazer. No mínimo, Ele quer provar a sua fé. Como 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas nos acompanham, e a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, ela deve ser provada pelo fogo. Deus envia desgraça, Deus coloca doença? Não, meu irmão, mas a vida é ao vivo. E todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês que são nova casa, têm me acompanhado de perto, têm acompanhado a igreja, viu a dificuldade que foi do semestre de 2020 até o dia de hoje, mas como que Deus tem manifestado a sua glória. Olha para essa casa cheia, meu irmão. Olha para essa casa cheia. Quantos dias nós viemos para cá sem força, sem fôlego, sem energia, porque estava tudo pesado, estava tudo difícil. Mas nós estamos aqui, porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E tudo é para a glória, tudo se manifesta para a glória. O texto que eu disse de 1 Pedro: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, pois todo tipo de provação assim acontece para que fique provado que a fé de vocês tem é muito mais valiosa que o ouro, que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. Meus irmãos, se Deus é esse Deus que nos últimos meses tem quebrado os seus biscoitinhos, tem chutado o seu castelinho, tem furado o seu balão,
tem escandalizado a sua fé, fique em paz. Não seja como os fariseus. Porque olha o que os fariseus vão questionar. Então os fariseus também lhe perguntaram como esse recebeu a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de barro, terra e saliva nos meus olhos, e eu lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. O coração daquele que é fariseu, ele vai estar sempre tentando justificar algumas coisas. Mas como que isso aconteceu, gente? Esse homem não guardou o sábado. Você não é santo, justo, holy. Como que um ex-cego pode alcançar a graça de Deus? Como que isso? Como que aquilo? Mas seja como esse ex-cego, meu irmão, apenas erga suas mãos aos céus e dê graça. Senhor, eu não entendo. Eu estou andando, eu estou trombando, nem sempre eu consigo acertar, mas eu confio na tua graça. Eu confio na sua bondade. Eu confio na tua misericórdia. E aqui, meu irmão, os fariseus ficam desesperados, porque como que esse homem pecador consegue curar? E olha a resposta do cego, capítulo 9, versículo 25. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. É fantástico. Lacrou, irmão. Tombou. Essa deve ser a nossa resposta diante da vida. Quem nasceu cego? Porque o fariseu, meu irmão, o religioso, vai perguntar: quem nasceu cego? Foi ele ou foi o pai dele? Aí quando ele é curado, ele não está satisfeito. Mas como que foi curado? Se quem curou é pecador? Ele não está satisfeito, ele quer achar um culpado, porque ele se acha bom demais, irmão. Ele se acha muito gostoso, muito maravilhoso. No dia do seu aniversário, o presidente dos Estados Unidos, que é um dos homens mais importantes politicamente falando do mundo, não te ligou. Você ficou chateado? Sim ou não? Quem ficou chateado aqui? Ficou chateado? Ninguém ficou chateado. Mas se eu não te liguei, você ficou chateado. Imagina que você está passando na rua e você dá um tapa no rosto de um morador de rua. E aí você foi para casa, você deu um tapa no rosto da sua mãe. Você continuou andando, deu um tapa no rosto do policial. Você está muito louco, você deu um tapa no rosto do Papa. Você está mais nervoso, você deu um rosto do brigadeiro do Comando Maior da Aeronáutica. Trágico, né? O mesmo tapa que você deu no morador de rua é o mesmo tapa que você talvez deu no brigadeiro do Estado Maior da Aeronáutica. As consequências serão as mesmas, mas o tapa é o mesmo. Consequências são diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, nessa noia de nos compararmos com o outro, achamos que mediante alguns nós somos mais merecedores do que outros. Então o presidente não me ligou, eu não fiquei chateado. Mas o pastor não me ligou, puxa vida, eu dou o dízimo lá, eu canto, eu oro, ele não me mandou uma mensagem. Eu saí da igreja e ele não me ligou. Você percebe? Porque você se acha bom demais, muito maravilhoso. Eu merecia um tratamento mais VIP, mais executivo, mais maravilhoso. Esse é o religioso. Por que isso está acontecendo comigo? Sabe por que você faz isso às vezes comigo, com os líderes de célula, com os líderes de time, com os irmãos da igreja? Porque você faz isso com Deus. Você faz isso com o Senhor. Por que eu estou colhendo isso? Quando você olha para trás e fala assim, onde que eu pequei? Você está dizendo o seguinte, olha, eu não mereço estar vivendo isso que eu estou vivendo. Eu sou muito maravilhoso para estar vivendo essa desgraça sobre a minha vida. Meu irmão, para de procurar culpado, larga essa justiça própria. Você vai começar a viver uma vida boa quando você começar a não fazer as perguntas erradas, mas sim dar as respostas certas. Eu não sei se foi eu não sei se foi meu pai, mas eu sei que isso vai acontecer para a glória de Deus. E quando acontecer, eu não sei se ele é pecador, eu não sei se é, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo.
Eu era cego, agora eu vejo. Que essa seja a resposta do nosso coração. Uma vida boa é uma vida que se tem, mas com uma cosmovisão correta. E uma cosmovisão que não faz as perguntas erradas, mas que dá as respostas certas diante dos dilemas da vida. Dias difíceis você vai ter? Vai. Se não está tendo, no final do culto, você põe a mão na minha cabeça aqui. Por favor, ore por mim, irmão. Ore muito, faça jejum, oração. Suba o monte devagar, que o Senhor vai guerrear. Suba de joelho pela minha alma, se você não está tendo problema. Mas em meio a todas essas problemáticas, aprenda a dar a resposta certa. E a resposta certa glorifica a Deus. Eu não sei se ele é pecador ou não. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu amo quando alguém me diz isso a respeito da nova casa. Conversei com uma pessoa essa semana, eu achei maravilhoso. Ele falou assim, foi esse domingo passado: rapaz, eu entrei na igreja, eu vi no Instagram, eu achei muito esquisito. Que trem esquisito. Boate. Aí eu fui para saber se era esquisito. Aí eu tive certeza, é muito esquisito. Pensa numa igreja esquisita. Rapaz, mas eu saí tendo a certeza que Jesus estava lá. É isso, eu não sei se eu sou um pecador ou não. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Aprenda, meu irmão, a extrair da comunidade que você está, do contexto que você está, da história que você está, essa lição. Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mesmo diante dessa comunidade de imperfeitos, de líderes imperfeitos, de pastores imperfeitos, de um louvor imperfeito, de crente imperfeito, eu era cego, mas de uma forma milagrosa, agora eu vejo, agora eu tenho uma família, agora eu estou inserido numa comunidade. Vamos orar? Feche seus olhos, fique à vontade, você está em casa.